Olá, senhores! Estamos de volta, né, para a nossa segunda semana aí da revisão de logística, né? Pessoal, começar, né, mostrando para vocês, vou pedir até que vocês me acompanhem aí, né, no Moodle, né, só para a gente ir passo a passo, né? Antes de começar, só falando para vocês, né, que eu estou utilizando uma ferramenta, né, para vídeo totalmente amadora, tá, pessoal? Para gravar meus vídeos, então meus vídeos não são editados, então se sair uma coisa ou outra aqui, né, a gente tem que relevar porque o intuito aqui é trazer o melhor para que você tenha o melhor, né, da educação no que eu puder fazer dentro da minha disciplina, beleza? Então os vídeos não são editados, tá, pessoal? Eles são gravados corridamente. Então vamos lá na nossa semaninha aí, na nossa segunda semana, né, da primeira quinzena. Então na segunda semana a gente tem as instruções para a semana, que é muito bom você analisar o nosso fórum de dúvidas, o conteúdo da semana, né, com os slides, né, você vai ter ali a videoaula, né, que eu estou fazendo aqui para vocês. Depois vocês têm os vídeos complementares. Os vídeos complementares eles são muito importantes, né, para que você olhe aqui a questão do e-commerce, que é tão importante para a logística da atualidade, né? Então, você tem vídeos sobre o e-commerce e sobre a logística reversa para você entender. A gente vai falar na aula agora como que funciona essa questão da logística reversa. Você tem um glossário da disciplina, pessoal, que é você tem as letras do alfabeto e você vai utilizar ali um conceito. O que é importante, né? Obviamente, todos esses conteúdos têm uma explanação de como você realiza essa atividade, ok? E aí, no glossário da disciplina, você vai inserir, né, conforme a letra que você escolher, um determinado conceito de logística, né? Lembrando, você vai colocar, né, a sua fonte da onde você pesquisou, porém não é Ctrl+C e Ctrl+V, hein, pessoal? Você vai, dada a fonte que você pesquisou, você vai colocar o conceito conforme, né, a sua explanação, seu entendimento e compreensão do conteúdo. E aí você tem uma tarefa em grupo, né? Lembrando que é muito importante você realizar todas as tarefas, tá, pessoal, dentro do prazo estabelecido. Então, antes da tarefa, você tem a ferramenta escolha, onde você vai escolher o seu grupo que você vai participar para depois você realizar a sua tarefa. Não deixe de olhar, né, as explanações sobre as ferramentas e sobre as atividades no ambiente virtual. Beleza? Vamos começar então. A gente começa, né, continua na verdade a questão da logística nas empresas, né? Você pode abrir o seu slide aí, sempre lembrando o seu slide aberto, vendo o vídeo e o caderno para fazer as anotações, que é extremamente importante na nossa disciplina, tá? E, né, logo de cara você vê no seu primeiro slide aí o grande problema que nós enfrentamos hoje em dia no nosso país em relação à infraestrutura, né, para você ligar os diversos estados. Então você tem um grande problema de estrutura aí quando comparado a países mais desenvolvidos, né? No caso você tem aí a questão dos Estados Unidos, né? Você vê a malha viária deles que ligam os diversos estados aí é muito grande, e no nosso país é complicado. Você tem apenas uma pequena parte ali, se você observar no seu slide, do sul e sudeste, né, de rodovias duplicadas, onde você consegue fazer um tráfego maior aí de suprimentos, né, de materiais, que é o objetivo da logística. E você tem alguns pontos específicos depois do Nordeste. Então você tem poucas rodovias. Essas rodovias duplicadas, professor, faz diferença? É óbvio, né? Se você quer fazer essa movimentação, porque a nossa grande malha viária que nós temos é no modal, né, que é o meio de transporte rodoviário. A gente vai estudar
sobre os modais de transportes mais à frente. Só que não tem como a gente falar de logística não falando dos principais modais de transportes. Então, vez ou outra, nós vamos falar desses modais aqui. Por isso é tão importante a análise desse slide, que você começa a observar que é, é muito, como que eu posso dizer, primordial para a logística, para se entender logística, na hora que você olha a questão das rodovias duplicadas nesse mapa. E no próximo slide você tem aí um modal, que é o modal ferroviário, que poderia ser de extrema importância para o nosso país. É muito chave para o nosso país utilizar o modal ferroviário, tendo em vista que desde a época lá dos 50 anos e 5 de Juscelino Kubitschek foram construídas muitas ferrovias. Porém, essas ferrovias estão, na sua grande maioria, desativadas. É um modal viário muito barato, tá, pessoal? E é um modal que a gente poderia utilizar dentro do nosso país, né? Porque você consegue carregar, né, bastante toneladas de diversos materiais, né, um modal que comporta muito peso, e um modal barato, né, bem mais barato aí comparado aos modais de transportes mais caros. Porém, né, você tem muitas ferrovias desativadas e isso causa inúmeros problemas, né, quando você quer fazer um transporte de uma certa qualidade e que chegue com um custo menor, tanto carregando pouco quanto muito, né, tendo em vista que você tem um modal aí que comporta muito peso, principalmente no transporte de cargas, beleza? Né? E continuando aí, a gente faz essa distinção, né, que eu achei interessante colocar para vocês aqui, a distinção do atacado e do varejo. Essa distinção é extremamente importante, principalmente para você saber em qual ponta você vai estar. Você vai estar mais, a sua empresa, no caso, vai estar mais ligada ao ramo do varejo ou do atacado. Né? Você tem o atacado aí fornecendo em grandes quantidades, né? Onde geralmente tem-se um preço muito reduzido pela compra de produtos em lotes, né? Você deve ter observado aí no vídeo de economia de escala e sobre a parte de economia de escala que nós abordamos na semana anterior, que o custo de produção ele fica muito mais barato. Então você ganha na economia de escala se você produzir muito mais, né? Então você tem o atacado trabalhando com isso, né? Principalmente na venda de produtos em grandes lotes. Tanto é que se você for em algum super atacadão, né? Numa região, por exemplo, aqui de Vitória, você vai no super atacadão e lá tem as duas categorias. Você é pessoa física ou pessoa jurídica? Porque se você for pessoa jurídica, né, ou seja, empresa, o preço é reduzido para você comprar, porque geralmente a empresa compra em grandes lotes. Então, para eles é muito mais viável vender, né, no atacado para pessoas jurídicas. Mas tem super atacado que aceita pessoas físicas também. Né? O exemplo que a gente tem aí são esses galpões de distribuição, né, geralmente onde supermercados, várias lojas compram os produtos. Né? Não sei se você já entrou num super atacadão, a gente tem no nosso slide aí, né? E o varejo, né? Onde você tem, que geralmente é conhecido, onde a gente vai e compra o produto ou no supermercado ou na padaria, né? É muito conhecido por nós, né? Porque é a compra que a gente realiza no dia a dia, ou seja, é aquela compra que chega para o consumidor final. No varejo você tem a figura do consumidor final, no atacado nem sempre, porque geralmente o atacado você tem um intermediário aí, beleza? E aí a gente começa a falar um pouquinho dos estoques. O estoque ele é extremamente importante quando você observa a logística como um todo. Tanto é que mais à frente, mais ao final, nós vamos entrar especificamente em estoque para saber como se calcular esse estoque. Lembrando que nós vimos lá em Fundamentos de Administração, no segundo ano em
fundamentos da produção, e agora vamos ver logística, mas agora brevemente, que nós já estudamos, o conceito de just in time. Você tem aquele estoque mínimo, e geralmente a gente ouve falar que estoque é o quê? Isso daí que vocês falaram mesmo. Estoque é custo, tá, pessoal? Estoque é custo. Então, se você reduz o seu estoque, você está reduzindo os seus custos da sua empresa. Então, é muito importante, principalmente, você saber em que meio transportar, né? Você tem no seu slide ali, por exemplo, os caminhões de frigorífico que são extremamente adequados quando você tem que transportar uma carga aí, né, uma temperatura baixíssima. E tem a questão, né, a gente vive na região, nosso instituto está localizado na região granjeira, né, como é que você faz o transporte de ovos? Né? Então tem que tomar bastante cuidado com o meio de transporte aí, principalmente com produtos, né? O produto é frágil, o produto é perecível, então isso você deve, dentro da logística, ter o transporte adequado, porque imagina você um caminhão desse, né? 3 caminhões você está transportando carne, que é um produto muito caro, e aí você não tem o caminhão, né? A câmara frigorífica do avião não está, do avião, ó, desculpa, do caminhão não está adequada, né? E você acaba perdendo, por não estar a temperatura adequada, você acaba perdendo todos esses 3 caminhões que você estava transportando carne. Então é muito preocupante, isso é muito complicado. Lembrando, quando a gente fala de estoque, né, a gente tem que tomar um cuidado aí, que as pessoas falam armazém, almoxarifado, né, galpão. O armazém, o almoxarifado e o galpão é onde está localizado o meu estoque. Então, cuidado, né, com essa questão aí das palavras para a gente não confundir semanticamente os significados, né? E aí a gente continua falando, né, no seu próximo slide aí, a gente fala sobre alguns processos logísticos que as empresas, indústrias e comércio elas precisam de ter, né? Aonde você tem uma figura do planejamento, né? Que é a figura básica lá que a gente sabe da administração, né? Custo logístico, né? Se você tem um planejamento, você consegue ter um custo logístico mais reduzido. E eu coloco para vocês, né, o que estimula às vezes o comércio entre os países, é esse custo logístico. Né? Você tem países que você consegue uma produção muito menor. Nem preciso de citar o exemplo aqui que vocês já sabem, né? Se você vai para um país onde aceita determinada mão de obra muito mais barata, né, provavelmente o custo da produção vai ser mais barato. Se você diminui no custo da produção, que é o início, você consegue reduzir o custo de entrega final para o seu consumidor, para o seu atacadista fazer a distribuição, qualquer que seja, mas o custo da outra ponta também ele fica muito mais em conta. Por quê? Porque você já conseguiu lá na produção reduzir os seus custos, né? Então a gente sabe que existem essas diferenças aí entre as regiões, né? Tanto é que eu coloco aqui para vocês que vocês precisam de levantar, por exemplo, quando você vai fazer um determinado tipo de investimento em algum local. Em fundamentos de produção, nós aprendemos que é necessário fazer uma determinada conta. Essa conta, ela vai por localidade. Mas como que eu vou saber se aquela localidade é mais viável? Pelos seguintes custos, a gente coloca aqui no slide para vocês. Qual que é o custo do imposto? Ah, professor, o imposto é o mesmo em todos os lugares. Não é não, pessoal. Você tem o ICMS, que é o Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços, aí que você é diferente de estado para estado. Mão de obra. Professor, o salário mínimo não é o mesmo? Sim, o salário mínimo é o mesmo. Mas existem lugares que se pagam mais. Em grandes centros, por exemplo, que você tem aluguéis mais caros, meios de transporte, né, que você tem um custo de vida maior, geralmente a mão de obra é muito melhor remunerada.
Tanto é que existem, né, o pessoal das engenharias aí, né, geralmente às vezes vão para estados maiores porque se paga melhor em algumas áreas, né? O pessoal da TI também de programação, enfim, o preço da matéria-prima, né? Se você está num local que é um polo de celulose, digamos assim, o custo tende a ser muito menor, né? Contas como de infraestrutura como água, luz, telefone, e aí os insumos normais, equipamentos, né? Você tem a compra de equipamentos, depende. O equipamento, hoje em dia, a gente está muito atrelado à questão da alta do dólar, né? Então, se for um equipamento importado, fica muito mais complicado essa aquisição aí. Embalagens e custo de transporte. Custo de transporte, pessoal, no Brasil já é difícil, né? Imagina para alguns lugares, muito mais complicado, porque estradas ruins, você vai ter um custo de manutenção e às vezes até de compra de uma nova frota. Então, é muito complicado. E aí a gente entra no comércio eletrônico ou e-commerce. O e-commerce, pessoal, hoje é essencial e chave para as questões logísticas tratadas nas empresas, né? Por quê? Porque você utiliza de algo que você consegue angariar um número muito grande de clientes, né? Que é a questão das redes sociais. Vocês se lembram que a gente já falou sobre redes sociais e o grande portfólio de cliente que as empresas conseguem ali. Por quê? Porque eles conseguem vincular, né? Eu sempre falo nas minhas aulas, aquele na hora de você fazer uma conta na sua rede social, aquele texto gigantesco, né, dos termos que você marca lá concordando com tudo e você não lê as entrelinhas, né? Então ali as empresas conseguem mapear um perfil do usuário, né, por meio de alguns sistemas como o MRP, o Master Required Planning, né, que consegue né, o MRP junto com o CRM, que é o Customer Relationship Management, CRM principalmente ele consegue buscar toda essa informação que vocês têm, que é divulgada nas redes sociais aí publicamente, né? Então, esse sistema, o CRM, ele faz a interconexão entre esses vários dados, né, de vários perfis que vocês têm aí nas redes sociais. Né? E, logicamente, as empresas utilizam desses dados para te vender, não é à toa que você entra lá na sua rede social e de repente, nossa, eu realmente estava procurando isso. É lógico, você tem um sistema inteligente, né, que já fez ali por uma programação o seu perfil, né, e vai te oferecer esse produto. Muitas empresas hoje no e-commerce elas têm optado por transportadoras próprias. Professor, por quê? Porque tem determinadas transportadoras que às vezes não entregam o produto na qualidade e no tempo necessário. Então as empresas elas optam por fazer o quê? Utilizar a transportadora própria e faz o quê? Te dá até aquele prazo maior, desculpa. Porque ela te dando um prazo maior ela te entrega o produto antes e você fica satisfeito. Nossa, que empresa eficiente me entregou o produto antes. Enfim, é bem melhor do que te dar um prazo e entregar o produto depois e você queima o nome da empresa, não é boa. Por isso que muitos utilizam transportadoras próprias, né? Então a gente tem algumas tarefas, se a gente for elencar dentro do comércio eletrônico, né? Que abarca todo o processo logístico de entrega do seu produto aí na sua casa, né? Você tem no início a recepção e a conferência dos produtos, estocagem de produtos, né? No galpão você tem envio, preparação, envio dos pedidos, rastreamento dos pedidos. A gente vai ver o passo a passo que eu coloquei aqui para vocês um pouco mais à frente, mas é só para a gente ter uma ideia aí, e principalmente o controle da entrega. Eu só queria tocar nesse ponto porque é algo que não se tinha antigamente, que é o rastreamento do seu produto desde o momento que o seu produto sai do armazém até a sua casa. Então, esse tipo de controle é algo que a TI, Tecnologia de Informação, ela veio trazer para a gente com o intuito de dar mais transparência. Né? A gente vai
observar mais esse sistema CRM, a TI dentro da logística mais à frente, quando a gente falar de logística dentro de tecnologia da informação, ok? Né? E a gente aborda aqui a logística reversa, essa é extremamente importante, tá, pessoal? Professor, o que seria a logística reversa? A logística reversa é como se fosse o processo inverso. Depois que ele entrega na ponta o produto, ele tem todo o processo inverso para ele entender como funcionou esse processo logístico. O que eu estou falando para vocês? Lembra do feedback lá da administração, em que você consegue voltar fazendo todo o controle? É como se fosse isso. Na logística reversa, você volta desde a ponta, desde o produto entregue, para tentar entender se ocorreu algum erro, algum problema e até mesmo a satisfação do pós-venda, né? Então, logística reversa, se você quiser anotar, né? Logicamente, eu já estou explanando bastante coisa, eu espero que você esteja anotando, que é extremamente importante. Seu slide está somente em tópicos para isso mesmo, para você ter um entendimento maior quando a gente dá a videoaula ou posto algum slide ou algum material para você ver. Então, a logística reversa ela tem muito a ver com o pós-venda. Muitas pessoas chamam logística reversa de pós-venda também, é bom você colocar aí. E aí, você tem assistência, né, do consumidor em relação ao seu produto. Como é que foi o produto, como é que foi o processo, ele foi entregue no prazo certo? Muitos já utilizam as mensagens instantâneas, né? Quando você compra um produto, vocês já devem ter passado por isso, né? Você responde lá como que foi a entrega desse produto, se foi uma entrega no tempo certo, se o produto chegou na qualidade ideal, enfim, né? E a logística reversa, ela também está preocupada às vezes com algum tipo de sobra, né, no processo de fabricação. Tanto é que a gente vê hoje em dia como que se economiza as caixas e as embalagens. Você tira o produto da embalagem, na hora que você vai resolver colocar às vezes o produto de volta, você não consegue. Por quê? Isso é óbvio. Eles fazem uma determinada embalagem que seja extremamente compacta para não perder muito material, porque também é custo, né? E no e-commerce, a logística reversa, provavelmente alguns de vocês já viram na pele. O que acontece? Direito de arrependimento, que o consumidor tem 7 dias de direito de arrependimento, né? E aí você se arrependeu da compra que você fez no mercado e aí você quer devolver, né? Um tênis que o tamanho não está ideal, uma roupa que não vestiu bem, você não gostou, que veio aquele produto que você não pediu, não pedi isso e veio, ou eu imaginei que fosse uma coisa pela foto e é outra, enfim, direito de arrependimento do consumidor. Logística reversa, você manda um e-mail, a loja ela vai te perguntar sobre tal, na hora que vê que você quer devolver o produto mesmo, ela te manda um código. Você vai na transportadora, geralmente nos correios, com esse código. Esse código é o código de logística reversa. É um código que o Correios vai utilizar para conseguir devolver esse produto, ou seja, esse produto ele está fazendo um processo inverso, em que eu falei com vocês. Ele está saindo lá dos correios, né? Porque você levou lá, mas teoricamente você é o consumidor final. Ele está saindo da ponta final e vai voltar até a empresa. Então isso também é um conceito interessante da logística reversa. E aqui por fim, né, no seu último slide aí, penúltimo, né? A gente vai ver só o caminho que faz. Você tem o fornecedor, né? O grande atacadão lá, digamos assim, né, que vai fazer a distribuição. Aí você tem a retirada do seu produto pelo caminhão, né, pelo meio de transporte, vai para os CDDs. CDDs tem nos Correios, provavelmente na sua cidade aí, tem os CDDs, que é o Centro de Distribuição Domiciliária dos Correios, né? Lá eles fazem a triagem do seu produto, às vezes você vê, nossa, meu produto está aqui perto, mas por que não chegou aqui em casa até hoje? Ele está no CDD porque ele precisa fazer a distribuição, a triagem, né? Saber para que CEP que vai, para onde, que rua que vai esse produto. Né? Então tem todo um preparo, um processo de distribuição ali.
E aí você tem o recebimento, né? E começa o cadastramento, processamento de pedido, aí você tem a questão do packing, a conferência, a preparação. Ou seja, o que eles vão fazendo? Eles vão começando a jogar o seu produto no sistema. Lembra que eu falei com vocês? Geralmente o produto tem um código de rastreio. Esse código de rastreio é extremamente importante para você e para a empresa também, para saber onde está o seu produto. Ah, o meu produto foi extraviado, para onde foi? Ué, cadê meu produto que não chegou? Meu produto está aqui que foi para São Paulo, não era para ir para São Paulo, era para vir aqui para o Espírito Santo. O que aconteceu? Então, o código de rastreio é extremamente importante, né? E tendo em vista também, hoje em dia se utiliza muito o QR Code também para código de rastreio. Isso é muito importante, né? A tecnologia ela vem para ajudar principalmente no e-commerce aí. E é uma segurança para você, né? E aí, no final, o seu produto ele vai ser rastreado até chegar no ponto final, que é a entrega para o cliente. Beleza, pessoal? Terminamos aí, né, a nossa segunda semana. Então, o nosso slide aí de dicas gerais da disciplina Moodle, da disciplina no Moodle, né, para você ficar atento aí, né, participar dos fóruns, interagir com os colegas, fazer as atividades dentro dos prazos. Às vezes a sua dúvida é a dúvida do colega, tem as atividades, tem o fórum de dúvidas para você tirar as suas dúvidas. E por fim, sempre assistir os vídeos, material postado pelo professor e estudar. O estudo à distância depende de você, beleza, pessoal? É você que faz o seu ensino à distância mais efetivo. Tudo bem? Senhores, tenham um bom dia, boa tarde, boa noite, enfim, a hora que você estiver assistindo esse vídeo e até a próxima semana.